O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o meu presente de Natal para vocês que me acompanham aqui desde o começo do canal, que estão sempre comentando, compartilhando meus vídeos, deixando aquele like, inscritos aqui no canal, fazendo tudo para dar o apoio que a gente precisa. Pois é, em forma de retribuição, eu vou dar para vocês de presente algumas respostas a perguntas que eu selecionei aqui nos comentários dos vídeos desde o início aqui do canal e algumas perguntas que me chamaram a atenção e que eu não tive a oportunidade de responder. Então eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo. Quem sabe a sua pergunta não está aqui. Eu me chamo Bárbara Cereja e eu tô aqui para te ajudar a decorar o seu apartamento. Se você já é inscrita aqui no canal, já me acompanha, já sabe o que fazer, vai deixando aquele like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E se você acabou de chegar aqui, caiu de paraquedas, já vai deixando a sua inscrição. É só clicar aqui no botãozão vermelho aqui embaixo e aproveita e ativa o sininho. Assim, todas as vezes que um vídeo novo for publicado, você vai receber uma notificação. E quem sabe a gente faz mais vídeos como esse e a sua pergunta também vai ser respondida assim. E agora, vamos direto às perguntas. A primeira pergunta é da Jéssica Oliveira. Ela perguntou o seguinte: a dica do tapete quando a sala é muito grande, sendo inviável pegar todos os móveis, qual seria o tamanho ideal? Jéssica, o tapete é fundamental para delimitar o ambiente e dar aquele aconchego que a gente precisa. Então é importante que o tapete esteja ali acomodando o maior número possível de móveis daquele ambiente. Se é inviável, pelo menos os pés da frente de poltronas, sofás, com um traspassezinho ali de uns 15 centímetros. E você pode deixar a circulação livre. Então, por exemplo, uma sala muito grande que você tem sofá, poltronas, mesinha de centro, tem uma área de circulação e aí vem o móvel home, o móvel da TV, deixar esse espaço ali não é um problema, não vai ficar esquisito, assim como nessas imagens que eu tô deixando aqui como referência para você. Agora, deixando esse espaço, essa circulação, deixa um espaço ali interessante, pelo menos uns 60 centímetros, 70, 80, para que visualmente tenha essa cara mesmo de circulação. Porque aí se você vai com o tapete até quase lá e deixa só uma área pequena de 15, 20 centímetros no fim desse tapete, no início do móvel da frente, pode ficar com aquela cara de tapete curto que não é o que a gente quer. A segunda pergunta é da Vana Rezende e ela perguntou o seguinte: gosto bastante dos seus vídeos. Tenho uma dúvida. Posso usar materiais, torneiras, em aço e as ferragens, fechaduras, oxidadas ou melhor, que sejam do mesmo padrão, apartamento pequeno? Bem, eu entendi que a Vana está querendo saber se ela pode usar metais sanitários, que são as torneiras e os acessórios do banheiro, em um tom, em uma cor, quando a fechadura da porta é em outra cor. E aí é uma pergunta bem interessante e eu vou explicar o porquê. Vana, eu achei essa pergunta bem interessante porque quando a gente pensa em acessórios, a gente sempre pensa em combinar, né, na mesma cor. É igual quando a gente vai se arrumar e vai escolher brinco, colar, pulseira. A gente vai ou pro dourado ou pro prateado. É difícil a gente fazer essa mescla. Vou colocar um colarzinho prateado com um brinco dourado. Normalmente a gente segue, né, um mesmo padrão de cores. E na nossa decoração não seria diferente. Mas se você tem o que é mais comum, tá? Todas as fechaduras, maçanetas de porta, todas em aço, né, que é aquele tom prateado, mas você pode usar sim no seu banheiro torneiras, acabamentos metálicos em dourado. Não vai interferir, né, não vai fazer aquela diferença, não vai ficar esquisito, porque a fechadura, as maçanetas, sim, devem seguir o mesmo padrão para casa, para apartamento inteiro, mas dentro do ambiente você pode usar uma cor diferente. E eu acho esquisito quando você mistura, por exemplo, tem uma torneira dourada e aí um acessório prateado, né, cor de aço. Eu acho esquisito dentro do mesmo banheiro. Mas não acho estranho se você tem uma torneira preta e o restante dos metais em aço, né, numa cor prateada, porque o preto e o aço são tons mais frios, então eles ali combinam.
A mesma forma, você tem um ouro envelhecido com ouro rosé ou um dourado no mesmo ambiente. Eles também ficam harmônicos porque são tons mais quentes, mas eu não misturaria dourado com prateado dentro do mesmo ambiente. E isso falando dos metais sanitários. Torneiras, acabamento da descarga, a duchinha, né, o chuveirinho, registros, o chuveiro, isso daí você deve seguir sempre uma mesma linguagem, mas a maçaneta com esses metais não tem problema. Você pode seguir a maçaneta junto com o restante do apartamento e usar uma cor diferente ali nos metais sanitários. Essa deve ser a dúvida de muita gente também, e por isso eu tenho certeza, Vana, que a sua dúvida vai ajudar muitas outras pessoas também. A terceira pergunta é da Neilza Silva e ela comentou e perguntou o seguinte: a minha dúvida é: não quero TV na sala, então no lugar do painel eu posso colocar um buffet? No caso, o buffet fica em frente ao sofá e ao lado da mesa. Bem, essa dúvida realmente me pegou, porque na casa da minha mãe a gente vive uma situação parecida. Minha mãe nunca quis TV na sala, a gente sempre teve a TV no quarto de hóspedes, em outro quarto, mas não na sala. E aí no lugar da TV, na casa da minha mãe, é onde eu coloco aquela cômoda que eu sempre falo, antiga, que foi da minha bisavó. Então não tem problema, se você não quer uma TV na sala, a gente não tem que ter coisas que a gente não se sinta bem. A nossa casa deve ter a nossa cara e o funcionamento dela de acordo com o funcionamento de quem vai morar ali. Então o layout da nossa sala deve atender às nossas necessidades. Se você não vai ter TV, nada mais legal do que você ter uma outra peça no lugar ali que seria o móvel home ou o móvel da TV. E o buffet pode ser bem útil, um buffet ou um aparador. Um buffet é legal, eu já expliquei a diferença, né, em outro vídeo, porque ele tem mais capacidade de armazenamento. Sempre tem portas, gavetas, e aí você pode colocar mais coisas ali, especialmente se seu apartamento é pequeno. Então o buffet pode ser uma excelente transição entre a sala de estar e a sala de jantar. Mas se atente a como você vai decorar esse buffet, porque quando tem uma televisão, tem ali alguma coisa na parede, alguma coisa que vai ocupar na vertical, né, uma parte mais alta. Então coloque peças mais altas, algum quadro ali encostado no buffet ou na própria parede mesmo. E isso aí vai fazer toda a diferença para não ficar aquela área com cara de que tá faltando alguma coisa. Agora me conta, você é assim como a Neilza e não quer televisão na sala, ou você é do time que não abre mão de uma televisão? Deixa aqui nos comentários. A próxima pergunta é de um perfil chamado Menina e Companhia. E ela perguntou, acredito que seja ela, o seguinte: qual seria a medida certa entre cooktop e pia? 30 centímetros no mínimo? Ótima pergunta. Sempre fica aquela dúvida quando você vai optar pelo fogão do tipo cooktop, especialmente se você mora num apartamento pequeno. Qual seria a medida mínima ali entre o fogão cooktop e a sua pia? Então não existe uma medida certa, que foi essa pergunta, mas existe uma medida mínima ou uma medida ideal. A medida ideal seria entre 90 e 1,20 m, para facilitar ali para você cozinhar, apoiar suas coisas, né, que vai usar no fogão. Mas eu entendo que especialmente em apartamentos pequenos isso seria inviável, porque muitas vezes só a medida do balcão inteiro é 1,50 m. Então a medida mínima que você pode considerar é 50 centímetros ou pelo menos 45 centímetros, que é espaço suficiente ali para você colocar uma panela, para você colocar alguma coisa, algum apoio enquanto está cozinhando, e também evitar respingos de água da pia no cooktop, que isso pode danificar o seu equipamento também. E aí, falando de apartamentos pequenos e já puxando aí essa questão do respingo, sempre é importante considerar uma cuba mais funda. Quanto menor o espaço que você tem, mais funda essa cuba deve ser, porque aí vai caber mais coisa dentro da cuba. E aí também observar qual é o tipo de torneira ideal para o modelo da sua cuba, para ter menos respingos, e não só
para não atrapalhar o cooktop, como também para não molhar ali o chão, não fazer aquela lambança, né? Então, o ideal é que a torneira tenha aerador, que sabe quando sai a água que parece uma espuma, não sai aquela água forte como se fosse uma torneira mais aberta. É tipo um filtro que tem ali na bica da torneira que vai facilitar bastante. Quando você coloca a mão, a água parece que não respinga, né? Ela vai ali acomodando ao que está embaixo. Então, essa torneira com aerador pode ser muito interessante para você também. E agora, antes de eu ir para a próxima pergunta, você observou que eu estou vestindo um ugly sweater? Pois é, isso é uma tradição aqui da América do Norte que chama, é como se fosse um suéter feio ou brega, e que eu adorei essa cultura aqui, essa tradição do Natal, e fiz até umas fotos em família, todo mundo vestindo um ugly sweater, até quis com o meu cachorrinho. Se você não me segue lá no Instagram, corre lá que eu vou colocar essas fotos para vocês verem. E a quinta pergunta desse vídeo foi da Tatiana Sardinha, e ela perguntou o seguinte: oi Bárbara, adoro seus vídeos. Você tem algum vídeo para a sala com TV sem painel? Eu não gosto de painel, por favor me ajude, grande beijo. Sala com TV sem painel não tem problema algum, inclusive meu gosto pessoal, tá gente? Eu não sou muito chegada também a painel, então já é o segundo apartamento que eu moro desde que eu casei que a gente não tem painel. Eu gosto da TV diretamente no móvel, mas também poderia ser diretamente na parede, sem painel. A única questão é como você vai esconder os fios, né? Para não ficar aquela coisa esquisita, os fios passando, fica bem desagradável visualmente. Então, se você tem a possibilidade de reformar, você pode embutir um cano de PVC que vai fazer ali uma passagem embutida na parede. Não é mistério, isso é super comum, muitas pessoas fazem. E aí você pode usar isso para ligar, né, a TV aos equipamentos que são necessários aí para sua casa. E isso assim, se você já vai colocar algum revestimento na parede, já vai ter que fazer aí uma alteração ou acrescentar alguma coisa, é bem mais fácil, porque você não tem que dar aquele acabamento perfeito na parede. Mas se você quer deixar na pintura ou colocar um papel de parede, aí sim, precisa de um acabamento melhor, um emmassamento perfeito para não ficar nenhuma marca na parede. Mas caso essa não seja a sua situação, você não quer fazer uma reforma, então opte pela TV diretamente no móvel, não tem problema algum também, eu não acho esquisito, né? Então é como eu falei, é uma coisa que eu sou adepta. E caso você curta aí o estilo industrial de decoração, você também pode colocar a tubulação ali para fiação exposta, aparente, que também pode ficar um charme se você estiver seguindo aí esse estilo. E fechando com chave de ouro, eu não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado aqui, deixado comentários, deixado mensagens de carinho, de apoio, de incentivo. Todas essas pessoas merecem o meu muito obrigada. Um abraço forte, um beijo carinhoso, e vocês fazem sempre meu dia muito mais feliz, porque eu tô sempre acompanhando os comentários, tentando responder todos eles o máximo possível. Então eu agradeço de coração. Eu desejo a todos vocês que estão me assistindo um Feliz Natal. Um Natal abençoado, com muita paz, com muita saúde para você e para sua família. E que o menino Jesus esteja sempre renascendo em seu coração. E que esse seja o principal sentido do seu Natal. O vídeo de hoje fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!